Bom dia, pessoal. A graça e a paz. Pastor Cláudio aqui mais uma vez. Amém? Gostaria de deixar uma palavra nessa manhã para vocês, que eu creio que vai edificar a sua casa, o seu coração. Mas antes de mais nada, compartilha lá o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no nosso canal, dá essa força, deixe um joinha, que a nossa ideia aqui, o nosso lema aqui é levar o reino de Deus, é abranger o reino de Deus. Amém? E a palavra que nós vamos falar hoje é sobre desprezo. Cuidado com aquilo que você despreza, porque tudo aquilo que desprezamos, uma hora nós vamos ser desprezados também. Eu quero ler aqui com vocês aqui, nesse momento, uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. E a Bíblia diz assim: Davi dançava com todas as suas forças. Preste atenção, todas as suas forças. Ele deu o máximo, porque ele estava diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele estava cingido com uma estola sacerdotal, um roupão sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Ou seja, a Bíblia diz, nos ensina aqui nessa manhã, que a arca estava na casa de Obed-Edom e Davi resgata a arca, consegue pegar a arca da aliança, que significava, que simbolizava a presença de Deus, e levar para a cidade de Davi. E a palavra diz que ele entra com som de trombeta, mas ele entra extravasando, ele entra dançando. A sua alegria, ela era tão contagiante por estar na presença de Deus, por estar levando a arca para dentro da sua cidade, que ele foi capaz de dançar de uma maneira repreensível pela sua esposa. E aí, nós aprendemos com essa história que Davi, ele foi capaz de contagiar o povo. A Bíblia diz que Davi, ele entra na cidade com todo Israel dançando. Então eu começo a imaginar a cena, o cenário aqui de Davi dançando na presença do Senhor, e o povo acompanhando. Bom, se o meu rei está dessa forma, eu também vou ficar, né? Se meu rei está me dando essa liberdade de dançar, eu também vou dançar na presença do Senhor. Só que dentro dessa alegria toda, acontece algo muito desagradável, de uma pessoa chamada Mical, filha do rei Saul, a sua esposa. A Bíblia diz, mais adiante, nós vamos ler aqui, que quando a arca, versículo 16, do Senhor estava entrando na cidade de Davi, nós acabamos de ler, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, ou seja, Mical não estava presente, né? Mical não estava envolvida àquela alegria, Mical não estava envolvida na presença de Deus, e isso é muito perigoso, né? Quando nós não estamos envolvidos na presença de Deus, o nosso olhar crítico, né, gera, muitas das vezes, vem gerar críticas, né? Vem gerar calúnias, insatisfações, vem gerar desprezo. Mas tudo isso porque Mical não estava na presença de Deus. Mical não estava presente. Mical estava na janela. E aí a Bíblia diz que ela olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando, fico imaginando isso diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. E a palavra dessa manhã é justamente isso. Não despreze aquilo que os seus olhos podem ver, ou aquilo que Deus colocou em suas mãos. Porém, Mical era uma mulher de dor, Mical era uma mulher sofrida, né? Mical era uma mulher de traumas, frustrada, e que teve uma vida cheia de decepção. Quando a gente para entender um pouco a história de Mical, a gente consegue compreender um pouco da sua revolta, apesar de não ter tido aprovação nem do Senhor e nem da parte do seu rei. Mical era uma mulher que ela veio, né, de uma geração onde o seu pai era rei de Israel.
A Bíblia diz que Mical amava Davi com toda a sua força, o seu esposo. Mas Mical passou por muitas lutas, muitas decepções, muitas batalhas. E isso fez com que o coração de Mical criasse traumas, frustrações, decepções, amargura. E a gente não pode esquecer que um coração amargo, ele azeda a vida. A pessoa tem uma vida azeda de tanto trauma, de tantas decepções, de tantas frustrações que ela tem na vida. E a Bíblia diz que a caminhada de Mical até a sua morte foi uma caminhada difícil. Mical, quando era jovem, ela, como uma segunda opção, já amando Davi, ela é dada como esposa de Davi, como um troféu político, não porque Davi amava. Olha a história de Mical, como é forte, como é interessante. Por isso não podemos desprezar nem mesmo Mical, que desprezou a Davi. E a Bíblia diz também que depois disso, na sua noite de núpcia, Saul tenta contra Davi. E Mical coloca a sua vida no lugar da vida de Davi, salvando Davi, sendo usada ali por Deus com certeza, porque era propósito e projeto de Davi ser rei de Israel. Saul tenta armar uma situação para que Davi fosse capturado no seu leito e fosse morto. Mical então fica sabendo e fala para Davi fugir. Olha a situação. Primeiro de tudo, Mical é dada como troféu político e não por amor. Segundo, ela salva a vida do seu marido. E por salvar a vida do seu marido, ela é obrigada a casar com outro homem enquanto seu marido fugiu. Imagina quanto tempo, quantos anos isso levou. Quarto ponto. Mical é usada como isca pelo seu próprio pai. Eu costumo dizer que isso aí é uma profunda violência doméstica, né? Mical foi vítima de uma profunda violência doméstica pelo seu próprio pai. Não que ele a tocasse, mas que ele a usou de todas as formas como moeda de troca, dado a outro homem, sabe? Mical foi uma mulher muito sofrida. E aí, de repente, depois de tantos anos, Davi toma Mical de volta. Davi vai e fala: eu quero minha esposa de volta. Ela foi minha primeira esposa. E aí você pensa um pouquinho aqui comigo, como não ficou a cabeça de Mical. De repente Mical pensou o seguinte: poxa, vou ter minha vida de volta, vou ter meu lugar de direito de volta, que é me assentar ao lado do rei, vou ser a rainha de Israel por direito, vou ter minha família, vou ter uma geração de filhos que serão futuros reis de Israel. Vou voltar para os braços do meu amado. Imagina tanto tempo de sofrimento. E aí o que acontece? Davi toma Mical somente como mais uma das suas esposas, não como a sua esposa. Então eu começo a imaginar o coração de Mical. Depois de tantos anos sofrido, quando tudo parecia que ia dar certo, quando tudo parecia que ia ser colocado no lugar, Mical, mais uma vez, ela é desprezada. E com isso tudo, o seu senso de crítica, o seu senso crítico chega a um alto nível, ao ponto de condenar a atitude de um rei, a atitude de um servo, a atitude de um escolhido e na presença de Deus. Quando a gente despreza alguém ou algo dentro desse cenário,
é como se nós estivéssemos desprezando não somente aquilo que está diante dos nossos olhos, ou aquilo que Deus colocou nas mãos de uma pessoa, ou nas nossas próprias mãos, rejeitamos também a Deus. Quando nós rejeitamos um presente de uma pessoa, a gente não está rejeitando o presente dela, a gente não está colocando ela de lado, a gente está colocando a pessoa junto com o presente de lado. A Bíblia diz que Mical rejeita, despreza a Davi. O seu coração estava com tantas amarguras, com tantos ciúmes, com tantas invejas, que ela olha da sacada, ela olha da janela. A Bíblia diz que ela sai e vai até o encontro de Davi. E naquele momento ali ela fala: nossa, que vergonha, Davi. O rei de Israel era um cara soberano, era um cara de respeito. E agora vem você dançar, fazer isso tudo na presença dos seus servos, das suas servas. Você parece um vadio, Davi. Vadio é o mesmo que Mical estivesse falando, que ele parecia uma pessoa simples, uma pessoa comum. E aí, a Bíblia diz que Davi vira para Mical, naquele momento, naquele exato momento, e fala para Mical: é isso aí, Mical. Você está me desprezando, o seu coração está me desprezando. Por isso, essas servas são elas que vão me honrar. Você está me desprezando e por isso eu te desprezarei. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com tudo isso, com essa lição da vida de Mical? Primeiramente, que o desprezo, ele gera fracasso, ele gera morte. O desprezo, ele gera distância entre você e os céus. Porque é dos céus, é através dos céus, através das portas dos céus, que as coisas vêm diante dos nossos olhos e das nossas mãos. E muitas das vezes nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem coisas que nós vivemos e passamos, né? Não é por causa dos desafios naturais, não é porque o diabo está te tentando, nem tudo é o diabo, nem tudo são os desafios naturais. Mas eu aprendo uma coisa assim, e quero deixar e compartilhar isso com você nessa manhã. Eu aprendo que as palavras são como sementes no momento que sai da nossa boca. Quando nós lançamos as palavras, é como nós estivéssemos lançando as sementes. Amém? Sendo que palavras lançadas, elas não têm como ser recolhidas. Entendam isso. Quando você lança uma palavra, você não tem mais como recolher, mas você tem como colher. Porque a Bíblia diz que as palavras são como sementes que saem da nossa boca. Sabe? Mical deixou com que o ressentimento tomasse conta do seu coração e criasse uma raiz de amargura. E por isso, Mical despreza Davi. Você entende? E por isso, através das suas palavras, Mical é desprezada por Davi. A Bíblia diz, no versículo 20, 21 ali, de 2 Samuel 16, que Davi vira para Mical e diz que ele honraria as servas, mas não honraria ela, sua primeira esposa. E a Bíblia diz que depois daquele dia, Mical não teve filhos, não gerou filhos até a sua morte. E é por isso que pessoas não conseguem gerar
filhos espirituais. É por isso que pessoas não conseguem gerar em sua vida matrimonial, não conseguem gerar, não conseguem evoluir, não conseguem crescer por causa das suas próprias palavras que saem da sua boca, porque desprezam aquilo que foi colocado diante dos seus olhos, ou aquilo que foi colocado diante de si próprio, né? Deus coloca algo nas suas mãos que é pequeno, que é para o seu pequeno começo, que lá na frente vai te gerar grandes frutos. E muitas das vezes nós desprezamos. E quando desprezamos um presente de Deus, nós estamos desprezando o próprio Deus. Quando nós pegamos o versículo 16 ali, 14, 15, 16, nós vemos que a Bíblia diz que Davi dançou com toda a sua força e que aquilo ali estava alegrando o coração de Deus. Nós estamos muito preocupados com aquilo que nós vemos e Deus, Ele não está tão preocupado com o tamanho do seu pecado nem com o tamanho da sua santidade, mas Ele está mais impressionado com aquilo que está oculto no seu coração. A Bíblia diz que no momento da escolha de Davi, até Samuel foi enganado pelos seus próprios olhos. Samuel, quando olhou para um dos seus irmãos, viu o seu irmão mais velho como rei de Israel. Os seus olhos enganaram Samuel. Samuel desprezou a vontade e a palavra que foi lançada dos céus sobre a vida do ungido de Deus, do novo rei. Samuel ali, ele acaba desprezando porque Samuel faz a sua própria escolha e fala: Senhor, certamente esse aqui é o rei de Israel. E Deus vira para Samuel através da sua misericórdia e fala assim: Samuel, olha só, eu não vejo como vocês veem. Vocês veem a aparência, mas eu vejo a essência. E a palavra dessa manhã é para que você não perca a essência de Deus. Não se deixe perder a essência de Deus por causa dos traumas do passado, por causa das amarguras. Deus é capaz de fazer tudo novo na sua vida. Cuidado com aquilo que você lança. Cuidado com aquilo que você despreza. Cuidado quando você diz que não está bom, porque é pequeno demais. Cuidado quando você diz que você não quer começar do zero. Cuidado quando você despreza alguém que está se alegrando ou está na presença do Senhor. O nosso conselho nessa manhã é que você saia da janela, não permaneça na janela e se envolva dentro dessa unção de alegria e se alegre na presença de Deus. Sabe? Quando nós temos ressentimento, a palavra ressentimento significa sentir de novo. Mical era uma mulher ressentida. Quando ela olhou para Davi, ela provavelmente trouxe à sua memória tudo o que ela estava vivendo e tudo aquilo que ela tinha vivido com os traumas. Muitas das vezes, quando nos pegamos tristes por lembranças do passado, é porque nós estamos cheios de ressentimentos. Nós estamos sentindo aquilo que nós sentimos há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar para você, meu irmão e minha irmã, e guarde isso no seu coração. Davi, quando foi ter com Golias, a Bíblia diz que Golias desprezou Davi por causa da sua altura, por causa do seu tamanho, por causa da sua armadura, porque Davi não tinha nada disso, nem altura, nem tamanho, nem vigor físico, não tinha armadura, não tinha espada e não tinha lança. Golias
foi morto pelo seu próprio desprezo. Ele desprezou Davi e Deus desprezou Golias. Isso é muito sério. O fim de Golias foi a cabeça de Golias e a espada de Golias na mão de Davi. Então, irmãos, o que nós queremos dizer nessa manhã aqui, cuidado com aquilo que você despreza. O desprezo traz um senso crítico tão grande a ponto de julgarmos pessoas que estão alegrando o coração de Deus. Talvez você tenha sido desprezado, mas saiba que o Senhor, Ele vai te honrar. Talvez, por você não estar tão envolvido, por você não estar no cenário, por você não sentir a arca da aliança, a presença da arca da aliança na sua vida, na sua casa, você tem desprezado coisas que Deus tem colocado nas suas mãos, que Deus tem tentado. Olha, filho, eu vou tentar mais uma vez, mas vê se dessa vez você não despreza a minha palavra. Filho, eu tenho visto o seu sofrimento, eu tenho visto a sua dor, eu tenho visto a sua angústia, filho. Mas é porque você tem desprezado a mim, a minha palavra. É porque você tem desprezado coisas que aos seus olhos são pequenas, mas você não tem ideia daquilo que eu vou fazer na sua vida através de pequenos começos. Deus deixa esse recado para você nessa manhã. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda uma coisa: não despreze para que você não seja desprezado. Amém? Fico por aqui. Peço a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta, deixa seu like lá pra gente, compartilha com seus amigos, me ajude a ser um canal de bênção na vida dos seus familiares, dos seus irmãos e dos seus amigos. Amém? Para que o reino de Deus possa ser inserido dentro dos lares. A nossa meta aqui é alcançar o máximo de pessoas possíveis para que o reino seja alcançado. Deus abençoe. Um ótimo dia para você e até a próxima. Amém? Deus abençoe.